Estamos de volta, sou o professor Leandro Mussi e vamos dar sequência no nosso curso de identificação de comportamento suspeito. Gente, acima de qualquer coisa, o corpo fala, certo? A linguagem corporal, ela é extremamente útil para que a gente identifique comportamentos suspeitos, como eu falei já no módulo anterior. A linguagem corporal, ela demonstra quando alguma coisa está errada. Por quê? Como eu falei lá atrás, nós não somos programados, preparados para mentir. O nosso corpo tende a mostrar verdades e a fazer coisas certas. Então, quando fazemos alguma coisa que foge desse padrão, o nosso corpo tem qual reação? Eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero resolver logo isso aqui. Então, por exemplo, você vai tirar satisfação com alguém que está com som alto. Só que esse cara é um armário, tem 2 metros de altura e 1 de largura. Você vai ter aquela reação de quero vazar logo daqui. Você entendeu? O corpo dá esses alertas, esses sinais. Então, sempre que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, por profissional que ela seja nisso, ela vai acabar estando um pouquinho acelerada, estando um pouquinho inquieta. O olhar vai se desviar com muita frequência, ela vai evitar olhar para você, ela vai tentar buscar recursos extras. Se ela estiver numa loja, ela vai começar a olhar um folheto, ela vai começar a andar de um lado para o outro, ela começa a bater em alguma coisa, ela começa a mexer em alguma coisa. Por quê? Porque isso são formas de extravasar aquilo que o corpo não quer segurar para ele. Ele não quer estar passando por aquela realidade, então ele tenta essa fuga. Ah, professor, mas eu já vi pessoas fazendo coisa errada quietas. Sim, acontece, só que, via de regra, você tem reações. A pessoa, dependendo da pessoa, pode transpirar, pode ficar com a mão gelada, pode começar a babar, começar a engrossar a saliva, ela pode começar tem um comportamento de limpar muito a boca, de beber muita água, com frequência em quantidades pequenas. Por quê? Porque o corpo está tendo reações. Então, esse conjunto de coisas você deve levar em consideração com as outras coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Sempre que você vê uma pessoa que não está dentro da sua normalidade, ela pode estar com problema, ela pode estar com pressa, pode ter tomado muito energético, mas pode estar fazendo alguma coisa errada. Então você tem que ter sempre a ideia de que nós estamos aprendendo a identificar comportamentos suspeitos. Tá? Você não vai, de primeiro momento, falar, o cara está querendo me dar o golpe porque ele está apressado, mas você vai redobrar os seus cuidados. Imagina que você tem uma loja, ou que você trabalhe como analista de crédito de uma loja, e percebe que o cliente está com esse conjunto de características. Em um primeiro momento, você vai redobrar a sua atenção à parte documental. Você vai redobrar o seu cuidado no cruzamento das informações que são fornecidas, certo? Inclusive, eu tenho também, para quem se interessar, o curso de identificação de documentos falsos. São cursos que fazem parte de um grande conjunto, que é o nosso curso de detetive particular. Mas eu tenho também o curso de identificação de documentos falsos. Se você se interessar, se você trabalha com essa parte documental, dá um toquezinho para a gente vai disponibilizar também para você esse curso que é muito interessante. Beleza? Aí você tem as perguntas que você vai fazer, o interrogatório que você vai fazer com a pessoa. Primeiro, para estabelecer o padrão de verdade, e segundo, para saber se ela está falando a verdade dentro daquilo ali ou não. Por quê? Porque você precisa saber, não adianta você começar a perguntar para a pessoa, sendo que você não sabe como que ela responde, quando é verdade e quando não é. Ah, professor, como é que eu vou identificar isso? Ah, está um dia quente. Puxa um assunto com a pessoa, o pessoal lá dentro está mexendo. Rapaz, está quente hoje, hein? A pessoa vai te responder dentro de uma verdade. Tá quente, está abafado. Você vai ver como essa pessoa responde. A forma que ela responde e o tempo que ela leva para responder alguma coisa real. Por quê? Porque o que é real já está na cabeça.
O que é real é instantâneo. O que não é real, a pessoa tem que dar uma pensadinha. Ela tem um pequeno atraso para responder. É mínimo, mas quando você observa, você percebe. Então você puxa alguns assuntos que vão calibrar você no que diz respeito à forma que essa pessoa responde. Lá atrás, muito tempo atrás, as primeiras edições do Big Brother Brasil, eu dei uma olhada em alguns pontos que eram quando a pessoa ia para dentro do bagulhinho lá do confessionário para conversar com, na época, o Pedro Bial. E o Pedro Bial fazia exatamente isso, ele perguntava algumas coisas e falava, não, a gente só está calibrando a máquina. Ele estava buscando ali os padrões de resposta para saber se a pessoa estava falando a verdade ou não. Inclusive, se não me falha a memória, naquela época até o próprio programa exibia tantos por cento verdade, tantos por... Eu acho que era isso, ou se não for, estou misturando os programas. Mas você precisa fazer isso, você precisa que a pessoa te responda verdades para você criar esse parâmetro e poder avaliar o que ela está falando de verdade ou não. Você não vai perguntar para a pessoa, você nasceu onde? Né? Vai que a pessoa está usando um documento falso ali. Então pergunte coisas que sejam próximas. Nossa, está quente hoje, hein? Rapaz, esse ventilador está barulhento, hein? Nossa, esse ar-condicionado não está funcionando. Né? Esse tipo de coisa. Coisas que você saiba que a pessoa vai responder mesmo. Pô, que cara ali está falando alto, hein? Nossa, cara grita pra caramba. Por quê? Porque essas são verdades. E a partir daí, de você ter esse perfil, esse padrão estabelecido, você começa a fazer as perguntas que são do seu interesse, de preferência, intercalando com perguntas que ele vai responder a verdade. Porque aí você consegue sim ter esse perfil. Opa, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Às vezes a tensão faz com que a pessoa se acelere um pouco. Entrevista de emprego. Eu, por exemplo, entrevisto muita gente para emprego. Quando você entrevista uma pessoa para emprego, ela está ali pilhadona. Só que quando você pergunta alguma coisa da verdade dela mesmo, ela vai responder pilhada do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema dela é estar ali com você. Não é estar mentindo. Agora, a pessoa que está mentindo, você vai perceber na entrevista. Tomando esses cuidados. Tá? Não tem passe de mágica. Você junta isso aqui para entrevistar um candidato, para ver se o seu filho está fazendo alguma coisa de errada, para ver se o teu parceiro está fazendo alguma coisa de errada, para ver se o teu funcionário está fazendo alguma coisa de errada. É o mesmo, por isso que eu falo, você aprendendo a identificar o comportamento suspeito, você identifica todo o comportamento suspeito. Não é de X, de Y, de Z. Agora, professor, mas eu tenho uma situação, trabalho com uma situação bem específica. Quem faz esse curso comigo ganha como cortesia 1 hora de teleconferência. Ou, se você for da mesma cidade que eu, 1 hora de consultoria presencial, onde você pode tirar suas dúvidas e pode trazer um pouco da sua realidade para que eu te ajude dentro de situações específicas. Nosso objetivo é sempre a excelência e a sua satisfação e que você traga de fato nossos ensinamentos para a sua vida. Eu não quero que você faça mais um curso, engavete isso e pronto. Nosso objetivo é que você use isso na sua vida, no seu dia a dia. Quando você está interrogando alguém, você vai perceber o seguinte: a verdade, ela se sustenta. Qualquer coisa que for verdade, você vai perguntando detalhes, a pessoa vai te responder. Nossa, você chegou atrasado, o que foi? Foi o trânsito. Foi o trânsito, por onde você passou? Eu passei por tal e tal e tal lugar. Quantos semáforos fechados você pegou? Não, peguei um só. Mas tinha uma velhinha atravessando a rua, o pessoal parou, aí estava tendo uma blitz. A pessoa tem essa sustentação. Nossa, mas que hora você saiu de casa? Você chegou, era 8h10 aqui, que hora você saiu de casa? Não, saí de casa, faltava 10 para as 8. Quando a pessoa está mentindo, a mentira se decompõe por falta de sustentabilidade. Não tem como a pessoa sustentar a mentira. Se você imaginar um prédio, a mentira, ela falta o alicerce. Você empilha algumas coisas ali que são as respostas finais, que são justamente as situações finais da coisa. Aquilo que você vai falar para a pessoa: olha,
Tô aplicando um golpe de estelionato. Não, eu sou fazendeiro e tenho uma renda média diluída de 20 mil reais por mês. Nossa, fazendeiro pequeno, né, gente? 20 mil reais por mês é fichinha para um fazendeiro. Ah, é? Nossa, que legal, eu sou fazendeiro. Não, em tal lugar. Por quê? Porque ela sabe que alguém vai perguntar onde que é a fazenda. Você mexe com o quê? Não, mexo com gado. Ela sabe que alguém vai perguntar isso. Nossa, você mexe com gado, quantas mil cabeças tem? Ela tem tantas mil cabeças. Ele sabe que alguém vai perguntar isso. Quantos dias você leva para vacinar para a aftosa? Ele não está preparado para alguém perguntar isso. Quanto você está gastando hoje, em média, para fazer a tua vacinação de aftosa? Ele não está preparado para responder. Por quê? Porque isso não é uma coisa normal de se perguntar. Então, aí a sustentabilidade acaba. Se for para falar da fazenda, da propriedade, de quantas cabeças de boi, disso, daquilo, a pessoa sabe. Dificilmente ela vai se ater aos detalhes. Quanto que você gasta com veterinário por mês? Nossa, que legal, tal. Quantas pessoas trabalham com você? Trabalha 30 pessoas. 30 pessoas para uma fazendinha, que o cara tem X cabeça de gado e tal. Aí você começa a desmontar a mentira pela falta de sustentabilidade. Então, é sempre importante você usar técnicas de interrogatório e de entrevista que levem a pessoa a ter que escavar ali a raiz do que ela está dizendo. Não se contente com as folhas, com os floreios. Busque a essência, a raiz do que está sendo falado. Isso é de suma importância. E você precisa ser criativo e escavando isso. Só que você não pode pegar isso em uma curva. Estou aqui, estou afundando, porque você vai chamar a atenção da pessoa. Faça algumas perguntas dessa e volte para a normalidade. Faça algumas perguntas e volte para a normalidade. Porque você forçar isso, a pessoa vai chegar num ponto e falar, não, estou sem tempo, estou saindo, peraí, meu telefone está tocando, eu tenho que atender. Termina aí, eu já volto. Intercale as perguntas. Se você intercalar as perguntas, você vai conseguir o êxito, vai conseguir fazer uma avaliação mais completa e vai conseguir respostas que te deem ou não a sustentabilidade do que está sendo dito. Aí você vai cruzar isso com as perguntas que você fez que são verdade, você vai cruzar isso com a linguagem corporal da pessoa e você vai cruzar isso com todo o contexto do que ela falou para você. Aí você consegue ter uma avaliação da situação de forma mais fria. No bate-papo, não sei o que, o cara está querendo pegar todo mundo, tal, não sei o que, não, sou empresário, sou isso, sou aquilo. Eu sou professor, que legal, você é professor de quê? Eu sou professor de língua portuguesa. Uma pessoa até comentou isso comigo esses tempos. Sou professor de língua portuguesa. Que legal, sou professor de língua portuguesa. Qual é o autor que você mais gosta? Também gosta de língua portuguesa? Qual que é o autor que você mais gosta dentro da língua portuguesa? O camarada não vai saber te dizer isso, ele não vai saber entrar nesses detalhes. Aí ele vai cortar o assunto e vai tentar retomar esse assunto depois. Aí você já percebe que ele está fugindo desse assunto. Beleza? Então, com isso você já conseguiu montar todo um cenário, toda uma estrutura, se o comportamento da pessoa é suspeito ou não. Atividades para vocês. Façam interrogatórios sutis durante conversas com pessoas que você conhece e depois com pessoas que você conhece pouco e depois com pessoas que você não conhece. Vai a uma loja para fazer um orçamento e faça perguntas relativas ao produto que você sabe que o vendedor às vezes tem mania de querer falar bem demais, esconder informações. Você consegue também saber se ele está ou não falando a verdade. Faça isso numa garagem de carro, se você tiver conhecimento para tanto, porque ali costuma-se mentir muito. Tudo é perfeito, tudo é lindo, até que você compre e veja a bomba que você comprou. Então vá treinando. A atividade agora é essa. Você fazendo essa atividade, você está praticamente pronto para começar os primeiros passos com solidez dentro da proposta da identificação de comportamento suspeito. Certo? Eu vou voltar, tem mais um bloco ainda para a gente arrematar esse assunto. Mas, professor, foi pouco, são pouco tempo, poucas aulas. Essa é a essência da coisa. Se você fizer tudo isso certinho, se você começar a observar isso e aplicar essas técnicas no seu dia a dia, você vai ficar ninja nisso aqui. E se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição.
você pode mandar mensagem para mim, você pode fazer o que for e eu vou estar te ajudando nessa caminhada, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com o próximo bloco, onde eu vou falar também sobre o que fazer quando você perceber que alguém está tendo um comportamento suspeito. Valeu, galera, já eu volto.